Ah, Voltei, conectei-me. E eu que entrei na sala de aula errada, gente. No você link não entrou onde? Acho que dá certo. Ué, Não, mas eu tinha entrado antes. Na Ah, sala tá. errada. Gente, não tem ninguém que eu conheço. Giovanni. Pra você ver. Esse é o mesmo link, cara. Eu passei o link para todo mundo. Mas é porque tinha colocado no outro grupo, acho que ontem. E aí eu fui no de ontem. Ah, No link de ontem. ué, eu entendi que eu compartilhei agora há pouco o link. Eu falei, geralmente eu deixo até perto do momento da aula, justamente para não ter problema da galera se perder. Tipo, eu não sei se os outros professores estão dando aula online, né? Então, eu, particularmente, eu não sei. Então, justamente por eu não saber, e eu acho mais fácil, até por uma questão de ordem, né? Liberar o link mais próximo da aula para evitar problemas como esse, né? Que de repente acontece. Mas eu que dei mole mesmo. Mas pelo menos era do seu período? Oi? Pelo menos a aula era do seu período? Ou era de outro período? Não, eu cliquei no link lá e nem sei, só vi um monte de gente estranha e falei, né, essa aula aqui não. Aí saí rapidinho e festa fui no estranha outro. com gente esquisita, né? Mais ou menos assim. É isso aí. Bom, vocês estão vendo aí o material, gente? Só para saber de novo, não sei se entrou o compartilhamento. Tá vendo aí? Vamos. Beleza. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um beta igual a zero, aí falando um pouquinho do que eu falei lá atrás, o governo não tem interesse que as empresas quebrem automaticamente as grandes companhias e, para isso, evita, logicamente, cria-se estratégias para poder manter capital, enfim, né? Vender parte acionária, assumir o controle e depois passar a bola para frente, enfim, tem muita coisa aí que decorre aí no meio desse caminho para essas grandes companhias não entrarem em colapso, né? Ainda mais se ele for um setor considerado estratégico para o governo, né? Então, mais ainda tem um peso maior. Bom, quando a gente tem um beta igual a zero, aí é um outro momento que a gente pode dizer que, na verdade, tem muito pouco risco associado a essa figura, porque, teoricamente, seria o que a gente consideraria como taxa livre de risco. Ou o beta, toda vez que vocês encontrarem um beta igual a zero, automaticamente ele é efetivamente um ativo livre de risco. Tá? E o beta negativo ele é um processo de contramão, né? Então, no momento que um determinado ativo cresce em comparação ao outro, ele tem um impacto ao contrário. Tá? Vamos dar um exemplo aí, até aproveitando a esteira que eu coloquei aqui. Quando a moeda local ela tende a se desvalorizar, né? Há uma grande procura pelas moedas estrangeiras, no caso especificamente falando da figura do dólar, tá? Ou há procura por metais preciosos. Tá? Então, especialmente empresas que atuam nesse tipo de segmento, como, por exemplo, a própria Vale, que tem um projeto de exploração, na verdade, agora em parte de pedras preciosas. Uma situação como essa agora em que se vive essa situação da pandemia, em que o dinheiro está perdendo seu valor até pelo processo de inflação que a gente está vivendo, mesmo que não seja tão grande, né, segundo o governo, mas que a gente está percebendo, né, que a gente nota que há uma inflação, né, especialmente com relação à questão dos alimentos, né? Então, essa evasão, quando acontece isso para algum tipo de negócio, né, alguma situação que impacte um determinado tipo de atividade, um determinado ramo, outro ramo cresce e esse outro decai. Então, quando a gente fala que o beta está negativo, é justamente que ocorre uma relação inversa. Então, no momento onde a moeda se estabiliza, cresce, busca-se outros tipos de investimentos e automaticamente há um beta, esse beta se torna negativo desse segmento, porque ele é contraposição à situação do mercado, né? O mercado, ninguém fica comprando pedra preciosa. Logicamente que se a gente tivesse dinheiro, talvez até comprasse. Mas não é, a gente não vai ficar comprando esmeralda para poder ir no supermercado, por exemplo, né? Logicamente. A Jaque adora pedra. Ela compraria, sem dúvidas. Bom, então,
Então, Jaque, há Compraria algumas bem mesmo. carinhas, inclusive, tá? Só para deixar registrado, tá, Heitor? Só para lembrar que É. umas pedras bem caras e que, nesse momento, elas estão bem valorizadas, até pela situação atual econômica. Dá para vender, mas comprar não deve estar tão difícil, não. Mas estão bem valorizados. Mas nessa contramão, na verdade, pedra preciosa é uma coisa que se opõe. É um ativo, vamos pensar assim, mas é um ativo que, na verdade, ele é de difícil conversão. Né? Não é igual moeda que você consegue converter ela, fazer ela virar alguma coisa com tanta facilidade. Não é tão simples assim você vender uma pedra para poder gerar dinheiro, um diamante, uma esmeralda, um rubi. Mas vai se preparando aí, hein, Heitor? Já que a Jaque gosta tanto de pedra, né? Prepara isso aí, porque tu vai arrancar um bom dia de tu, hein? Isso nem fala, nem brinca. Quem sabe tu fica rico, ela pode comprar boas pedras preciosas, não é, Jaque? Né? Pois é. Tem seus prós e contras. Prós e contras, né? Bom, e aí, gente, o que acontece? Só para a gente poder, vocês entenderem um pouquinho dessa figura aí, os prêmios pelo risco, tá? Eu trouxe uma tabelinha aqui embaixo, só para vocês poderem entender aquilo que eu falei com relação à figura, o que vem a ser mais arriscado, tá? E todo ativo, na verdade, toda ação, especialmente no mercado acionário, ele tem uma figura muito atrelada à figura do risco mesmo, que é necessária para que a gente possa estar exigir mais retornos. Ou seja, o fato de você não investir, não deixar o seu dinheiro investido em algum ativo que seja tido como seguro, né, em termos de remuneração, mesmo que sendo baixo o retorno, implica dizer que se você fizer uma opção diferente, você vai querer maiores retornos. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, para vocês poderem ver, né, o que eu falei antes para vocês, eu deixei ali o prêmio pelo risco, esse 3,8 que está aparecendo aqui embaixo, ele é exatamente o que seria o correspondente a um título, uma remuneração feita por um título do governo, por exemplo. No caso aqui, como o livro é do Gitman, ele é americano, né? Ele usa a remuneração de uma taxa anual de um título do governo americano, uma cédula, né? Um título do governo norte-americano. Então, logicamente, só para vocês poderem entender, o que é livre de risco é exatamente o parâmetro do que vem a ser livre de risco é exatamente o que se referencia pelo mercado, no caso de títulos do governo. No caso aqui, a gente tem uma taxa de 3,8. O que eu quero além disso, ou o que eu espero além disso, é o que eu chamaria de prêmio pelo risco. Tá? Então, para eu poder aceitar, no caso, historicamente, investir numa ação de grandes empresas, além do que eu já tenho garantido que seria esse valor do título, uma remuneração pelo menos pautada na remuneração do governo, do título do governo americano, por exemplo, como aqui nesse exemplo especificamente, eu teria que exigir algo mais. Então, isso chama-se prêmio. Tá? É o prêmio pelo risco. Então, para eu poder correr esse risco, eu quero ganhar 8,5% além do que o título público paga. Tá? No caso das ações de grandes empresas. No caso de ações de pequenas empresas, o risco é maior. Eu exijo maiores retornos. Então, para eu poder estar disposto a investir nessa companhia, o prêmio que eu estou a fim de encarar é 13,6, além do que eu já tenho como garantia, como algo sem risco, né? De risk-free, né? Livre de risco. E aí, logicamente, obrigações, seja emitidas por empresas ou pelo próprio governo, tá? No caso, as próprias alguns créditos, alguns serviços, algumas obrigações são emitidas, alguns títulos são emitidos para algumas especificidades, né? Eu vou exigir retornos menores, porque teoricamente eu tenho garantias de que eu vou estar recebendo aquela remuneração ao qual se prestou, especialmente quando a gente fala de empresas. E, logicamente, o que é livre de risco é exatamente a figura de um título público. Então, se um título público no Brasil, por exemplo, paga hoje, que seria equivalente à taxa Selic, vamos pensar que é 3 e alguma coisa, se não me engano, a minha menor taxa, ou a minha taxa livre de risco, é 3 e alguma coisa. Tá? Então, é só para vocês poderem linkar essa figura aí, para poder a gente poder estar
entendendo um pouquinho dessa composição da precificação, desse modelo de precificação de ativos. Mas para que serve isso, né? Porque como ele junta as informações referentes ao que a taxa, uma taxa livre de risco e o que o mercado cobra ou ele exigiria, você encontra um retorno mais acertado ou uma taxa de retorno mais acertada do que aquelas que vocês já viram anteriormente. Então, por isso que a gente usa esse modelo, tá? Então, a gente aplica esse modelo com esse intuito, com esse fim, com esse propósito, tá? Então, o que a gente vai ver aí, provavelmente, e logicamente em alguns momentos mais adiante, é justamente essa figura aqui. A gente vai ver a figura de uma taxa de retorno, né? A gente vai calcular o modelo, né, utilizando o coeficiente beta, que a gente vai ter, encontrar ele, apurar ele em alguns exercícios, ou seja, apurar não, vocês vão ser informados sobre ele, o risco de mercado e a taxa livre de risco. Basicamente, esses três elementos, eles vão dar o retorno especificado pelo modelo de equação que foi dado aqui, que é o modelo da precificação de ativos, formação de preços de ativos. Então, o retorno, logicamente, esse RJ aqui, que está aqui bonitinho, ele é o que você espera calcular em termos de retorno do ativo que você está avaliando, tá? Taxa livre de risco é exatamente essa figurinha aqui que eu falei do 3,8. O beta de um determinado ativo, aí você vai ter que verificar o que ele fala sobre, onde que a gente encontra esse beta ou como ele está disposto a informação. O risco de mercado, né? E aí, logicamente, o risco de mercado menos a taxa livre de risco, ele compõe a figura do que seria o prêmio pelo risco que você está disposto. Então, vou lembrar a vocês uma coisa muito importante. A taxa livre de risco você já tem. Basta você aplicar num ativo que não tenha nenhuma exigência de maior de retornos que isso. Então, tranquilo. Você pode ir lá comprar papel do governo. Pessoa física pode ir lá. Eu tenho um CPF, está ativo, eu posso ir lá comprar título do governo. Ele é um ativo livre de risco. Bom, o governo pelo menos tem a obrigação de pagar, né, para poder ficar bonito na fita os credores. Então, por isso, considera-se o ativo do governo, uma letra do Tesouro ou uma nota do Tesouro, algum título público emitido, ele tem a característica, justamente, tem essa garantia, né, de que você vai receber dentro do prazo estipulado, que você sabe qual é. Quando você adere ou compra, você vai ver isso. Então, esse fato, você já tem a garantia, você já tem daquilo que você está investindo. Se você estiver confortável com a taxa de juros que está remunerando, beleza. Seja feliz. Você não vai ter que ficar se preocupando. Mas, por outro lado, se você não sabe, ou você não tem, ou você não está feliz com o retorno que está sendo oferecido, automaticamente você vai ter que buscar investimentos mais arriscados. E isso implica que você avalie essa situação. Qual é o prêmio que você exige? Aí cabe a essa pergunta. O que você vai exigir de prêmio, de bonificação, né, para que você possa obter o seu retorno? Então, isso é o mínimo que você vai exigir. Lembrando, tá? O que seria o prêmio de risco é o mínimo que você vai exigir além da taxa livre de risco para que você possa investir em um determinado ativo. Tá? E, logicamente, consequentemente, somando e aplicando todos esses elementos que compõem essa fórmula que está aqui na telinha, que está agora em azul para vocês, exatamente vocês vão encontrar o retorno exigido para esse ativo. E a gente está falando que é o que eu quero receber. Tá? Então, nesse momento, eu não estou avaliando expectativas de retorno. Né? Eu só aceito investir no seu negócio se você me der esse retorno mínimo. Se não, passar bem. Vamos embora. Tá? Então, esse é o raciocínio. Eu queria trazer esses elementos hoje, até porque eu já deixei, alguns exercícios para a gente poder estar lançando na plataforma, e eu quero ver se semana que vem a gente faz na nossa aula já alguns exercícios sobre esses elementos aí. Então, a gente já vai trazer as aulas com algumas resoluções. E vou trazer mais exercícios, porque basicamente agora a minha prova é pautada em cima desses elementos. Vai ter um complementozinho além disso, tá? Mas eu vou trabalhar agora, reforçar a figura dos exercícios para vocês. Então, eu vou pedir, que eu já deixei o material postado na plataforma, para vocês poderem estar depois acessando, vendo os exercícios que são correspondentes.
todos eles têm a sua... já estão enumerados lá, e qualquer dúvida vocês podem falar comigo com relação a essa questão. Aproveitando agora a esteira de que a galera chegou aí, e alguns não estavam quando nós iniciamos a aula, eu vou finalizar o compartilhamento aqui, só para a gente poder estar abrindo, e eu vou fazer daqui a pouco o meu controle de frequência. Só para a gente poder lembrar, é importante que vocês... A gente já está com o calendário de provas, tá? Então, a P2 vai ser dia 24 de junho. O fluxo é exatamente o mesmo do que vocês fizeram agora, nessa avaliação P1. E, somado a isso que a gente já tem, vocês têm esses trabalhos, então, consequentemente, eles vão pontuar para dentro da atividade da prova. Eu creio que o limite máximo, bom, salvo me engano, né? Ainda permanece os 4 pontos. Caso permaneça os 4 pontos, sem problema algum, a gente vai garantir, vamos trabalhar para que vocês alcancem esses pontos. Vou pedir para que vocês postem, e aí, logicamente, quem não postou as atividades na plataforma, que, por favor, postem. E teve uma atividade que já está fechada, salvo me engano, era dia 20, né? Quem não postou, me avise, pede para o representante me avisar, que eu vou abrir e vou colocar um dia a mais ou 2 dias a mais para vocês poderem atualizar a plataforma a partir da data que eu me for comunicado, para que eu possa estar fazendo esse lançamento aí para vocês. Tá bom? Aí vocês vão postar. Porque é por lá que eu vou me controlar, que eu vou me pautar para poder fazer o controle das entregas de vocês. Eu não vou usar outro recurso, tá? Porque senão também fica muito difícil ficar recebendo coisas no WhatsApp, no e-mail, na plataforma. Lá na plataforma eu vejo, eu tenho a listagem de vocês, e aí o que vocês postaram eu consigo visualizar e baixar. Então, já que a gente está utilizando a ferramenta, vamos fazer o uso dela de maneira correta. Tá? Então, é isso. A prova vai ser dia 24 de junho, pelo menos vai ser disponibilizada nessa data, vai ser disponibilizada para vocês nessa data, creio eu, e vocês têm uma semana para poder fazer a postagem de devolução, e a gente tem mais uma semana para poder proceder às correções. Enfim, esse aí é o critério que a gente está trabalhando com relação com vocês, para a gente poder estar fechando aí essa parte desse semestre. Lembrar vocês, logicamente, que vocês aí já estão agora nessa reta final, né? Então, aí vocês já têm aí mais um período, mas estamos acabando, né? Mesmo no meio de todo esse problema que a gente está atravessando da pandemia. Beleza? Valeu, obrigado pela sua participação aí. Esse é seu irmão, Jaque? É meu irmão. A família toda tá aqui hoje. É meu sobrinho. Família inteira que vocês têm irmão, né? Daqui a pouco, eu já vi, Tá vendo? já vi o braço dele umas 3 vezes passando por aí já. Aí, por isso que agora tem que perguntar quem é, né? Todo mundo quer assistir sua aula. Vou postar meus vídeos tudo no YouTube agora, vou soltar. Aí, ó, fechou. Vou virar youtuber agora. Vou deixar de ser professor, vou virar youtuber agora. Bom, então, gente, o que acontece? Só para a gente poder estar alinhando essa questão e também reforçar aí a vocês que a gente tem aí atividades, logicamente, que a gente está... Vocês têm coisas para estar encerrando. Tem um grupo aí que trabalhou comigo naquele projeto do processo seletivo do hospital. Fizeram as triagens aí. Eu ainda não liberei as declarações, mas eu pretendo ver se eu consigo liberar isso aí até o final do semestre, até agora, no final do mês, assim que a gente desenrolar esse ambiente de coisas online, porque eu estou com as informações todas direitinhas, guardadinhas na minha nuvem, tá? Para deixar evidenciado lá a participação de vocês e a carga horária correspondente que nós pedimos. A Tati também já me sinalizou com relação a quem quer estágio, quem quer hora de atividade complementar. A coordenação do curso deu ok para que pudesse ser aplicado uma carga horária, atribuída uma carga, desde que total ou a uma atividade ou a outra atividade. Então, a gente está tranquilo aí com relação a essa questão. Para vocês, aí eu estou bem confortável, tá? Quero saber se a gente tem alguma dúvida aí referente ao conteúdo de hoje. Está tranquilo? O que vocês acharam da aula? Se ficou mais sossegado hoje, né? Antes da gente fazer os créditos e as considerações finais. Tá todo mundo silencioso mesmo, gente? Olha.
Tá tranquilo, então? Todo mundo dá um joinha aí para mim. Fala, Amanda. Você não vai falar, Amanda? Jura? Não, vou ficar quietinha. Ei, Amanda, que você não vai falar. Ó, testei, só para te avisar, eu testei o aparelho, tá? Comprei o celular, excelente. Gostou? Maravilhoso, muito bom. Muito bom mesmo. Ah, viu? Muito bom mesmo. É muito legal. Gostei muito do E a câmera? Você gostou da câmera? Eu gostei do telefone. A câmera eu estou usando pouco, mas o recurso dele ele é muito bom. A velocidade de processamento dele é muito boa. Ele processa muito rápido. Ele é muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. E aí eu gostei bastante dele aí com relação a essa parte aí. Eu achei bem bacana. E aí, eu acho que aí a gente tem aí, gente, agora elementos aí para a gente poder estar fazendo uma justificativa bem bacana com relação ao nosso trabalho, né? A nossa atividade já está postada já para a próxima semana na plataforma, tá? Aqui em casa, da aula em casa é uma beleza. Moto passa, faz barulho, telefone toca, cachorro late, secretária passa para um lado para o outro aqui. Vocês não estão vendo porque a câmera está muito na minha cara, mas está tudo acontecendo aqui em volta, que tem um mundo aqui acontecendo. Ó, que chique, você tem secretária. Eu tenho uma secretária. Eu sou pobre, mas sou soberbo. Gente rica é outra coisa, né? Quem dera. A gente trabalha muito para isso. Todo mundo um dia vai poder ter a oportunidade de ter uma secretária também, mas eu tenho uma secretária mais por necessidade do que necessariamente por luxo, né? Mas, minha mãe tem uma secretária aqui, Minha secretária aqui, ó. É o secretário ali, né? Pois é. Mas aqui o mundo acontece, né, gente? Então, é legal. E ela é um grande apoio aqui para mim. E, na verdade, também ela é um bom filtro meu aqui para as pessoas poderem não ficar interrompendo o meu fluxo de aula aqui, né? Então, quando eu estou dando aula, ela é que, na verdade, acaba também fazendo um pouco da minha barreira aí de controle aqui dentro do espaço, para poder atender o pessoal que às vezes chama alguém aqui na porta ou qualquer coisa parecida. Então, ela dá uma moral bem legal aí nesse aspecto para mim. Bom, gente, com isso, a gente encerra aí o nosso espaço de hoje. Acho que as orientações e as falas já foram dadas, né? Já disse tudo que eu tinha que falar sobre as avaliações. Eu tenho uma teoria muito boa para quem anda com moto sem escapamento, mas eu não posso falar isso porque eu estou fazendo uma aula gravada. Então, eu não posso falar esse momento que eu penso. Bom, lembrar vocês também que tem uma galera que anda sumida um pouco das minhas aulas. Eu gostaria que essa turma aparecesse, tá? Custa nada lembrar, apesar de ter a aula estar disponível depois no YouTube aí, eu acho que seria bacana se a turma aparecesse para a gente poder estar também se revendo nesse momento. E vamos agora ao nosso controle aqui, né? A Aline não está, a Amanda está. Presente. O Áquila não está, a Beatriz não está, a Bianca está, Bruno, obviamente, nunca está, a Carol não está, Caroline Nascimento também não está, Célio não está, Débora não está, Edilane. Eu tô aqui, Você está aí, Débora? Desculpa, perdão. Pulei, foi mal. Edilane está aí, Érica. Érica estava aí? Não vi. Érica não estava. Fabi estava. Fábio não está. Giovana Moura está. Giovana Presente. não. O senhor Igor não. A Jaque está. Josiane está. Kathleen está. Kézia. Kézia, você está por aí? Eu vi Kézia aí. Não vi Kézia hoje. Kézia não está. Maiara também não a vi. Maria Luísa. Maria Luísa não está não, né? Pode que tá doido? Maria está aí. O Benice não. Silas também não. Tatiana também não. Que eu vou depois falar com ela. Eu vi Thaís hoje aí também no começo da aula, mas não sei o que aconteceu com ela. Valéria também está, ou estava, e o William ausente. Bom, gente, com isso aí a gente encerra o nosso encontro de hoje, lembrando que... Aqui, Valéria está, tá? Eu sei que estou. Valéria está. Ué? Eu falei o quê? Falei que você não estava? Ó, Valéria. Você deu assim, eu entendi assim, ou não. Não, eu dei presença, que isso. Dei controle aqui na frequência aqui, deu certinho no meu controle aqui, só para saber da vida de vocês, só para saber como a gente está.
Bom, gente, então lembrando que o material vai estar disponível no YouTube. Essa apostila que eu já coloquei aqui, que vocês visualizaram, também já está na plataforma, disponibilizado. Tá? A atividade para a semana que vem também já está disponível, com as datas limites. E eu vou pedir para que vocês reforcem e me sinalizem depois quem está faltando a entrega do trabalho que deveria ter sido postado na semana passada e que não o fizeram para eu poder procrastinar ou adiar, estender um pouquinho mais o prazo para a entrega de vocês. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado pela paciência. Nos vemos. Excelente final de semana para todo mundo, gente. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.